Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, agradeço pelo convite aí. Boa tarde, galera. Vou falar de novo, né? Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez, né? Para quem está trabalhando nisso, fazendo esse trabalho todo na área de comunicação, né? Tipo, a gente está ainda mais nessa fase agora, né, da pandemia, a gente está nessa loucura de tenta transmitir tudo por artes, né, por designer, então é muito bom ter esse tempo, né? Espero que tenha sido bem isso até agora. Só recapitulando um pouquinho, né? O Kainan, lá no início, que é o designer da Jumap, o nosso designer, né? Sou suspeita em falar, mas eu gosto muito dele, né? Ele é um servo muito querido, muito abençoado. Ele abençoa muito o ministério da Jumap, né? Isso é muito bom. Depois a Vanessa, né, que já trabalhou também na Jumap, foi uma bênção também a aula dela, né? Muito obrigada, Vanessa. E agora com o pastor Fabiano. O pastor Fabiano, a gente chamou ele mais para uma ideia de também trazer uma experiência, né, de alguém que está fora das nossas igrejas, de alguém que tem um ministério de comunicação muito legal funcionando, né? A gente gosta também de aprender um pouco com outras igrejas que já têm um ministério mais estruturado. Quem participou do outro ministério, do outro workshop de comunicação que a gente fez, também ouviu um pouquinho de como que foi na rede, né? Como que é o Ministério de Comunicação na rede. E agora a gente quer ouvir um pouquinho sobre a Alphaville também. Então, eu vou deixar o pastor Fabiano se apresentar. Ele também se preparou, né? Várias coisas. Vocês podem mandar perguntas. Eu também tenho algumas perguntas para ele. Então, podem ficar bem à vontade, galera. Vamos perguntar, vamos tentar saber tudo que a gente pode, né? Como que eles trabalham, como que funciona lá. Então, pastor, tá contigo. Tá bom, né? Obrigado. Boa tarde aí, pessoal. O pessoal que está me assistindo aí no YouTube. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar juntos aqui, ainda que online, mas nem um pouco virtual esse encontro, né? Extremamente real e diante desse tempo que a gente vive, né? Extremamente necessário também. Vou me apresentar um pouquinho, rapidamente. Eu sou Fabiano, eu tenho 40 anos. Eu estou hoje como pastor na IBM Alphaville, um dos pastores, né? Faço parte da equipe pastoral da IBM Alphaville. Eu estou na igreja há 3 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, então vim para cá a convite do pastor Sidney. E eu já passei por várias áreas aqui na igreja, tá? E já trabalhei em diversas áreas, desde missões, trabalhando com adultos, com jovens. Já passei por algumas áreas de comunicação também. Depois a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona a nossa estrutura, né? Eu me formei há muito tempo atrás. Minha primeira faculdade foi de TI, Tecnologia da Informação. Depois eu estudei comunicação e foi aí que eu desenvolvi a minha carreira e tudo mais, fora da igreja, até eu ter o meu chamado, minha experiência de chamado pastoral, e aí fui estudar teologia. E, na verdade, tudo isso agregou, né, para o ministério, né? A gente acha que o que vale para o ministério é só seminário. Na verdade, toda a sua bagagem, toda a sua história, ela é o seu seminário, né? Ela é o seu preparo, o preparo de Deus para a sua vida. E trabalhei durante muito tempo, trabalhei durante mais ou menos uns 12 a 13 anos no mercado de comunicação, de publicidade. Fiz parte de agências de publicidade, tive agência de publicidade, trabalhei com muitos clientes, multinacional, nacional, no Rio, né? E vim para São Paulo a convite já do pastor Sidney para fazer parte da IBM Alphaville. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com missões, porque eu trabalhei durante 4 anos na Junta de Missões Mundiais, né? Fui um dos responsáveis pela parte de comunicação da Junta de Missões Mundiais. Então, a gente fazia planejamento das campanhas e tudo mais. Foram 4 anos ali. E eu cheguei na igreja trabalhando com missões e logo depois eu comecei a trabalhar com comunicação também. Então, missões, comunicação, trabalhei também com a parte dos adultos. Atualmente, eu estou como um dos pastores do campus da Zona Oeste,
A igreja tem um campus na Zona Oeste de São Paulo e lidero também a juventude da igreja. A gente tem uma juventude chamada Way, né? E essa juventude eu faço parte da liderança dessa área também e ajudo hoje na parte da comunicação. Hoje eu não estou de fato no Ministério de Comunicação. A gente está mudando algumas estruturas com esse novo normal, né? Algumas estruturas e, na verdade, a gente está dividindo a igreja em 3 grandes áreas, né? Uma área é gente e conteúdo, a outra área é tecnologia e criatividade, e a outra área é a área de operações, infraestrutura e operações. Então, atualmente estou migrando para essa área de criatividade e tecnologia, ainda continuo com o campus, ainda continuo com a juventude, mas com esse suporte aí na área de criatividade e tecnologia. Eu acho que é isso de apresentação, tá? Qualquer pergunta depois a gente pode fazer mais na frente, tá? Eu queria só começar falando só um pouquinho sobre comunicação, com o básico da comunicação. Existem algumas coisas que a gente precisa entender sobre comunicação, que se a gente não entender essa essência, a gente não vai conseguir entender todo o resto. Quando a gente fala comunicação, gente, é uma coisa muito vaga, tá? É uma coisa muito mal interpretada às vezes, tá? Quando às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de alguém de comunicação, às vezes ela está dizendo que precisa de alguém que faça uma arte para ela, né? Quando eu falo eu preciso de alguém de comunicação, às vezes a pessoa está querendo alguém que faça uma revista para ela. Tudo isso é comunicação, mas tudo isso não é comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de uma coisa muito mais abrangente. A comunicação, na verdade, ela acaba passando por toda a essência de uma comunidade, de uma empresa, de uma igreja e tudo mais. Tá? O processo de comunicação, né, nos primeiros meses de faculdade, nas primeiras aulas de faculdade, a gente aprende que, na verdade, comunicação é o evento estabelecido entre duas partes, né? No caso, um emissor e um receptor, e adicionado aí algumas partes adicionais, que seria o ambiente e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente aprende é quando é que acontece a comunicação. A comunicação começa quando existe um emissor e um receptor, né? Alguém do lado de cá ou alguém do lado de lá. Quando existe uma mensagem, então o terceiro elemento seria a mensagem, e a mensagem sai do emissor, vai para o receptor, e no meio disso tudo existem os fatores de linguagem, de ambiente, de por onde a mensagem vai. Daí vem o nome mídia, né? O nome mídia, na verdade, vem de meio, né? A mídia nada mais é um meio por onde a mensagem vai. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, às vezes, a gente dá mais importância à mídia do que à própria mensagem. Ou a gente se preocupa muito com a mídia e esquece de dizer qual a mensagem que a gente vai usar nessa mídia. Né? Quando surgiu essa coisa da internet, coisa do site, todo mundo queria ter um site. Todo mundo queria ter um site. Mas a pergunta não é assim, cara, não é fazer o site ou não fazer o site. A pergunta é, o que você quer falar no site? Então, a pergunta que a gente tem que fazer como igreja é o que a gente tem que falar como igreja, né? A gente precisa reforçar qual é a nossa mensagem, né? Quando a gente vai para Êxodo 3, e eu uso muito esse versículo nos workshops de comunicação, Êxodo 3 tem a figura de Moisés indo em direção ao monte, se encontrar com Deus, e Deus fala para Moisés através de uma sarça em chamas que não se consumia, né? Muita gente acha que o impressionante da história era Moisés ter visto a sarça em chamas. Só que era comum a sarça pegar fogo naquela época. Então, poucas pessoas falam isso, mas por conta do calor da época e tudo mais, não era algo anormal uma sarça estar em chamas. A questão toda ali que impressionava é que a sarça entrava em chamas e ela não se consumia. E através daquela sarça, Deus falou com Moisés. E eu sempre faço um exercício com a turma. Ali se estabeleceu um processo de comunicação.
Porque existia o emissor, existia o receptor, né? O emissor seria Deus, o receptor seria Moisés. Existia uma mensagem, né? Tinha uma mensagem de libertação, uma missão. A mensagem ali, no caso, era uma missão para Moisés. E tinha um meio, e tinha a mídia. Jesus usou uma mídia ali. Jesus poderia ter falado de diversas outras formas, mas ele usou uma sarça em chamas como um meio de atrair Moisés e um meio de se comunicar com Moisés. Então, Deus usou a sarça como mídia ali. Então, e as mídias foram aumentando, né? Os livros, os impressos, os escritos, até chegar no que a gente tem hoje, que a gente chama hoje de mídias sociais, né? Ou seja, são meios de comunicação que envolvem a questão da comunidade. Aí a gente chama de mídias sociais. Então, a gente precisa entender isso tudo para a gente não limitar a nossa comunicação a só produzir coisas visuais, tá? A comunicação, gente, quando ela começa a ser levada a sério, ela passa por todos os ambientes de uma comunidade, de uma empresa e de tudo mais. Ou seja, até a forma com que você fala, com que você se veste, tudo isso comunica, né? Comunicação na igreja é trabalhar com tudo aquilo que de fato comunica. O sermão do pastor faz parte da comunicação quando você começa a entender todo esse processo. Então, por que eu estou falando isso? Porque acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que hoje em dia, mais do que nunca, a comunicação ela é e precisa ser um pilar na igreja. Tá? Que era uma coisa difícil das pessoas e de líderes e alguns pastores entenderem que a comunicação ela está no mesmo pé de igualdade do que as outras coisas que a maioria das igrejas e pastores julgam ser mais importantes. Eu costumo dizer que antigamente, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, para você iniciar uma congregação, tá? Um ponto de pregação, não sei como é que se chama isso, em cada lugar tem um nome, né? Mas para você iniciar um projeto, né? Uma igreja, uma comunidade, as pessoas basicamente achavam que precisavam do pastor e de um ministro de música. Né? Porque o pastor e o ministro de música resolvem o culto. Porque a nossa cabeça, o nosso mindset eclesiástico resume igreja a culto. E para você fazer o culto, no mínimo você precisa de uma palavra e de um louvor. Hoje em dia eu diria para alguns, eu digo, né, para alguns plantadores de igreja que o básico para ele iniciar, né, óbvio que a equipe vai aumentar, mas o básico que ele precisa é, de fato, um pastor plantador e um ministro de comunicação. E se eu fosse iniciar uma igreja do zero hoje e eu só pudesse levar alguém comigo, não seria alguém de música, seria alguém de comunicação. Por que se levava a música antigamente? Né? Por que era tão importante ter uma pessoa da música do lado? Porque a gente vivia na geração que a gente chamava de geração do rádio. Então, era comum as pessoas ouvirem, né? Era normal as pessoas ouvirem. Por onde que a mensagem se espalhou ao longo dos anos 50 para cá? Foi pelo rádio, né? O rádio ele teve uma responsabilidade muito grande na formação de muita gente e na comunicação também. Eu acabei de falar, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou flamenguista, e uma das coisas que os paulistanos aqui odeiam é a popularidade do Flamengo. Eles sabem por que esse time nojento é tão popular, onde você vai, onde o time vai, joga em casa, se ele vai para Manaus, ele lota estádio, tudo quanto é lugar tem Flamengo, tem Flamengo, tem Flamengo, tem Flamengo, tem... E as pessoas tentam entender por que essa popularidade. Gente, essa popularidade não veio só pelo futebol, essa popularidade veio pelo rádio, não só o Flamengo, mas os times do Rio, né? Os jogos, eles começaram a ser transmitidos pelo rádio e era o único meio de comunicação que o interior, os estados mais longes, eles tinham. Então, eles tinham acesso a times que não eram da cidade deles.
E era uma época que o Flamengo estava jogando muito bem e tudo mais, tal, tal. Então, essa popularidade do Flamengo deve-se graças ao rádio. Por quê? Porque tudo antigamente era ouvir. Então, rádio tem a ver com música, e música tem a ver com louvor. Não, música não é louvor, mas tem propriamente dito com louvor. Então, era muito comum ouvir-se coisas, né? A música, como as pessoas ouviam rádio o tempo todo, a música era muito importante. Hoje, gente, eu costumo dizer que a nossa geração, ela escuta com os olhos. O visual hoje é extremamente importante. Os grandes artistas, os músicos, eles já perceberam isso. Você vai a um show, você vai a um concerto, não existe só mais a música, tem que ter um telão atrás, passando alguma coisa, tem que ter um cenário. Um concerto musical hoje, ele tem uma produção quase que de filme, tem fotografia. Por quê? Porque o visual hoje mexe e mexe muito. E não dá para a gente brigar com isso. A gente precisa usar isso ao nosso favor. Então, por que eu falo que o pastor, ele tem que, a primeira pessoa que ele tem que pegar não é o ministro de música. Se você é músico aí, não fique chateado. Eu também sou músico, então eu estou me incluindo nisso. Mas por que é o cara da comunicação? Porque é o cara que vai tornar visível, estético, a comunicação, a mensagem, o essencial que aquela igreja vai comunicar para aquela comunidade. Então, hoje, eu costumo dizer o seguinte, que as igrejas que investem em comunicação, elas não são modernas, elas são bíblicas. Porque toda a Bíblia foi comunicação. Tá? Jesus era todo comunicação. Jesus era extremamente comunicativo e Jesus, mesmo não tendo o recurso estético, ele provocava o recurso estético imaginário na vida das pessoas, que eram as parábolas. Então, quando ele contava uma parábola do semeador, do bom samaritano, as pessoas visualizavam aquilo em suas mentes. Então, era a forma visual de Jesus falar da palavra. Pouco importava se o samaritano existiu, se não existiu. Ele queria ensinar alguma coisa. Então, a comunicação, ela passa pela Bíblia toda. Paulo é extremamente comunicativo. Paulo é extremamente estratégico na sua pregação. Ele é extremamente visual em muitos momentos. Então, quando eu falo assim que a igreja tem que investir em comunicação e comunicação deve ser um pilar, isso não significa modernizar a igreja. Isso significa ser bíblico. Porque comunicação e Bíblia, elas andam juntas desde sempre. Eu não sei quantos aqui sabem, mas a primeira vez na história da humanidade que a palavra propaganda foi usada foi em 1517, na Reforma Protestante. O termo propaganda veio da raiz propagare, uma palavra que foi usada, extremamente usada e de forma demasiada pelos reformadores de 1517, Lutero e companhia. Então, propagar, propaganda, comunicação, publicidade, sabe como a gente for chamar, tem tudo a ver com a igreja. Entendeu? O mundo, a sociedade acabou pegando esses conceitos e transformando isso em vias de lucro e tudo mais. Então, esse é um conceito básico, porque se a gente não entender que a comunicação é um pilar, nada que a gente for fazer vai valer a pena. A gente vai continuar achando que fazer arte, se a gente fizer arte, vai resolver tudo. E não é muito bem assim. Então, é importante a gente começar a pensar nisso, né? Sobre a comunicação, ela ser um pilar na liderança da igreja, ela ocupar uma cadeira relevante na igreja, assim como muitas das outras coisas nós já consideramos importantes. Essa é uma introdução, eu acho que agora a ideia é ouvir vocês e estamos aí. Então, galera, quem quiser fazer alguma pergunta, né, para o Fabiano, a gente está aqui visualizando. E aí, eu tenho algumas perguntas também aqui mas
Pessoal, mandem lá no grupo lá no Insta, aqui na live, que vai ser bem legal ter essa interação com ele. Eu coloquei aqui uma para você compartilhar um pouco como que é o Ministério, não a comunicação em si, mas essa parte de criação lá na igreja de vocês, como funciona, né? Como vocês pensam, né? Essa área, assim, que eu acho que é legal compartilhar um pouco para a gente também aprender, né? Hoje a gente tem algumas pessoas, graças a Deus, Deus tem dado aí, tem colocado nas nossas vidas algumas pessoas muito criativas. Então, hoje, na verdade, a gente tem um time, né? Uhum. A gente tem um time hoje, era um grupo de comunicação, era um grupo de eventos que na pandemia se juntou num grupo só, um grupo de comunicação e eventos. Por quê? Porque os eventos eles diminuíram e a comunicação via online e tudo mais, elas aumentaram. Então, a gente criou uma equipe só, e essa equipe a gente chama hoje de equipe online. Né? A gente não sabe como é que vai chamar ela daqui para frente. A gente chama de equipe online, que é a equipe que cuida tanto da parte visual, quanto da roteirização dos cultos, e quanto das programações durante a semana via internet, via Zoom, StreamYard, lives do Instagram, tudo mais. Então, essa equipe se reúne uma vez por semana, né? E a gente tem 2 pessoas hoje, né? Eu sou uma delas, responsável pela criação e comunicação do culto de 13 a 30 anos, e existe uma outra pessoa responsável pela comunicação do culto de 30 até 120 anos, né? Que a gente chama dos adultos. Né? Então, a gente define essas comunicações, cada um tem um modus operandi, uma linguagem. Então, a gente, em cima dessa linguagem, a gente tenta traçar, né, com base no nosso público e tudo mais, a gente tenta traçar as identidades visuais, o nome das séries de mensagens, as programações. É óbvio que nem tudo dá certo, tem coisa que a gente valida não dá muito certo, não é o que a gente esperava. Então, basicamente é isso. Hoje, nós temos uma equipe, chamada uma equipe online, que a gente se divide na conceituação das artes, da criação e tudo mais. A equipe, apesar de muita gente achar, né, as nossas equipes elas são muito enxutas. Então, assim, oficialmente mesmo, por exemplo, designer, nós só temos um. Né? Mas temos alguns voluntários, algumas outras pessoas que eu ainda coloco muita mão na massa, né? Eu resgato muita coisa que eu mexia e tudo mais, mas oficialmente designer mesmo a gente só tem um. Então a gente conta muito com o voluntariado, muita gente ajudando, principalmente na captação de imagens. A gente vai se virando, a gente não um outro paradigma que muita gente acha, né? Não, a igreja de Alphaville, ela faz tudo isso porque ela tem dinheiro. Não, a gente tem amor, amor e gente disposta, né? Nós não saímos, né, gastando dinheiro, não existe essa coisa que o pessoal fala, né? Não é essa a realidade, ainda mais em tempos de pandemia. Então, o que a gente tenta trazer e pedir muito a Deus é muita criatividade, um pouco de dinheiro, porque sem nem um pouco de dinheiro você realmente não faz nada, mas muito amor e disponibilidade das pessoas. A gente consegue formatar uma equipe melhor e consegue ajudar a expandir o reino de Deus por aqui. Legal. Uma pergunta, né, que eu pensei de fazer, mas talvez ela não se encaixe tanto para tempos de pandemia, né? Mas assim, o material impresso. Você acha que hoje ainda é importante o material impresso, ter essa criação, toda essa... Olha, o material impresso, ele tem a sua importância. Eu acho que dificilmente ele vai acabar. Mas realmente a gente tem que reconhecer que muita coisa que a gente imprime não tem muito mais utilidade. Né? Então, eu acho que o material impresso ele ainda vai funcionar, ele é um excelente disseminador. Né? O material impresso ele pode
ele pode trazer para a gente algumas, ele pode surpreender a gente, entendeu? Então, só que eu acho que a escala da produção, ela diminui. Sim. Ela diminui e a gente, na verdade, todo material que a gente for imprimir, a gente precisa se perguntar, né? A primeira pergunta que a gente deve fazer é, olha, isso aqui a gente consegue o mesmo alcance pelo meio online? Caso sim, a gente não precisa imprimir, né? Uhum. Mas, por outro lado, ele ainda pode atingir algumas classes. Eu sou muito mais a favor de você imprimir menos coisa e com mais qualidade. Porque a Uhum. gente sempre foi de imprimir muita coisa e com baixa qualidade. Então, a gente precisa... As nossas impressões, quando elas nascerem, elas precisam melhorar muito. Elas precisam... O nosso papel tem que melhorar, a gente precisa investir num design melhor, ele precisa ser uma coisa atraente. E, normalmente, isso encarece muito. Uhum. Né? Então, o que acontece? A gente acha que a impressão resolve, mas a gente não quer investir tanto na impressão. Então, a gente faz uma impressão mais ou menos. Isso é o normal, tá, gente? Por onde eu passei, por onde eu trabalhei, é o normal em tudo quanto é lugar. E aí a gente acaba imprimindo muita coisa, que é um outro paradigma que a gente tem, que a gente acha que quanto mais a gente imprimir, mais alcance a gente vai ter. Uhum. E quantas vezes eu me deparei na Junta de Missões Mundiais de descer no almoxarifado e ter que triturar não sei quantos folhetos de projetos missionários porque foi over demais e não tinha mais utilidade, aí passou a validade, estava lá pilhas e pilhas de coisas que não foram utilizadas. Sim. E tem a questão da sustentabilidade, né, gente? A gente precisa parar de matar plantinha, né? É verdade. Então, essa deve ser uma consciência da igreja. Então, eu acredito muito, eu particularmente, eu sou muito analógico, eu gosto de papel, eu escrevo, meus sermões, eles começam no papel, eles começam na anotação, só depois que eles vão para o digital. Eu sou uma pessoa muito de papel, então Uhum. até hoje eu ainda gosto muito, mas eu tenho que reconhecer que o volume ele precisa ser extremamente menor do que o que a gente costuma fazer nas nossas igrejas e tudo mais. A gente tem que perguntar, se, por exemplo, você fazer uma revista hoje, eu não sei se caberia uma revista hoje, né? Uhum. No formato que a gente conhece e tudo mais. Então, eu pensaria numa coisa, uma impressão um pouco menor, e essa Sim. impressão chamaria para uma revista mais digital, um meio mais eletrônico de se fazer as coisas. Uhum. Legal. E uma pergunta, assim, que eu acho que ela não é tão simples de responder, mas eu acho que é bem interessante. A gente fala muito, assim, de produzir, né? Passar o conteúdo. Mas eu vejo que, às vezes, a gente não se preocupa tanto com essa parte visível, né? Eu acho que você já até citou um pouquinho, mas, assim, as duas têm a mesma importância? Por exemplo, assim, eu tenho uma preocupação de passar o conteúdo, mas eu talvez não tenha a preocupação de fazer uma coisa legal. Ah, não, eu fiz um post, se ficou centralizado ou não, ou eu fiz um flyer, não, mas eu consegui passar o conteúdo, né? Da tua opinião, como que você entende, assim, de peso, né? O que os dois são importantes no mesmo peso, ou tipo, não, o conteúdo é mais importante, o visual é menos importante? Tá, na verdade, a gente precisa começar quebrando essa ideia do ou, que é uma adequação da mente que a gente tem. Uhum. Na verdade, nunca existiu ou conteúdo ou estética, porque uma coisa chama a outra. Uhum. Então, elas caminham juntas, entende? O bom conteúdo com uma má estética, ela perde poder de alcance. Uma boa estética sem conteúdo, ela tem um excelente alcance, mas ela leva uma mensagem vazia. Uhum. Então, as duas coisas, na verdade, contam muito, entende?
a gente, às vezes, é muito comum ter pessoas mais voltadas para o conteúdo e muito comum ter pessoas mais voltadas para a estética. As pessoas que são mais voltadas para o conteúdo, elas não precisam se forçar a serem da estética. As pessoas da estética não precisam se forçar a serem do conteúdo. É por isso que as duas precisam trabalhar juntas. Sim. É por isso que tem uma que escreve, é por isso que o autor, né, quem faz a capa do livro do John Piper não é o John Piper. Uhum. Mas se o livro do John Piper não tiver uma boa capa, né, tudo vai ficar por água abaixo. Eu estou aqui com um livro que eu amo. Esse livro, para mim, é tudo. Eu leio ele todo ano. E eu sempre falo isso nas minhas pregações, que é um livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Bom. Eu sempre falei nas pregações, todo mês de janeiro, em uma das pregações eu falo que eu leio ele sistemático. Há mais ou menos uns 6 anos, a primeira ou segunda semana de janeiro, eu leio esse livro porque ele me coloca no eixo em algumas coisas, me faz repensar outras e tudo mais. Esse livro, eu sempre falei sobre ele, mas quando essa edição foi lançada, as vendas dos mais jovens para esse conteúdo, elas aumentaram absurdamente. Hoje, graças a Deus, os nossos jovens, quase 90% deles passaram por Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Para mim foi uma alegria, porque eu sempre amei C.S. Lewis. Mas, cara, como é que eu vou falar de C.S. Lewis para essa galera? E aí alguém teve uma sacada, a editora, de reformular todos os livros de C.S. Lewis. A galera tá comendo C.S. Lewis. Entende? Então, assim, o conteúdo foi ótimo, mas, cara, a estética ajudou. Eu leio esse livro já desde que ele tinha uma outra capa. Para mim, tanto faz. Entende? Mas, para a galera mais nova, fez toda a diferença. Sim. Mas não foi a capa que mudou a cabeça deles, foi o conteúdo. Ok, mas a capa atraiu. Uhum. Entende? Então, uma coisa, na verdade, ela complementa a outra. A gente cresceu, infelizmente, focando só no conteúdo, e a gente acha sempre que na igreja a estética ela é algo secundário. Uhum. Aí, quando alguém me fala isso, eu pergunto assim, você acha que para Deus a estética é algo primário ou secundário? Dá uma olhada na natureza que ele criou. Uhum. Dá uma olhada em Êxodo, quando Deus começa a ensinar o povo que saiu do Egito a montar uma tenda. Sim. Dá uma olhada quando Deus fala sobre como ele vai querer o tabernáculo. Quantos fios de ouro ele vai querer, qual a gramatura da cortina, qual a cor disso, a cor daquilo e tudo mais e tal, e tal, e tal, tal. E em alguns versículos no Êxodo, a narrativa diz o seguinte, que quem tinha que fazer essas coisas era gente que entendia do assunto, gente que era especialista no assunto. Então, tinha gente na época que era especialista na estética. Quando ele descreveu a Arca da Aliança para ser construída, Deus foi detalhista ali. Uhum. Ela tem que ser esse material, ela tem que ser esse assim, tem que ser esse assim, tem que ser assim, tal, tal. E aí eu pergunto novamente, o nosso Deus não é um Deus da estética? Né? Agora, o nosso Deus também é um Deus da essência. Sim. E uma coisa não briga com a outra. Entende? Então, às vezes, né, a minha visão, né, às vezes, eu não estou generalizando, mas às vezes, quando eu ouço alguém banalizando o conteúdo, a estética, e supervalorizando o conteúdo, entendeu? Nas experiências que eu tive, foram demonstrações de comodismo. Eu falo por mim, tá? Não estou generalizando. Era assim, cara, eu já tenho o trabalho de produzir o conteúdo, eu não quero ter o trabalho de tornar isso estético. Só que quando a gente torna estético, o alcance é maior.
talvez se essa capa não tivesse sido mudada, os nossos jovens e adolescentes não estariam lendo C.S. Lewis, que é uma obra absurda de boa, uma essência, mas que ia se perder. Sim. Então, eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que não tem nem porcentagem aí, se eu for colocar na balança. Eu acho que é uma... Eu não acho que é assim ou assim. Eu acho que é assim. Elas caminham juntas. Uma coisa não atrapalha a outra. Entende? Uhum. Uma outra pergunta. Tem uma pergunta aqui, ó. Isso é mais relacionado ao ministério, a mais comunicação da igreja, né? Como fazer a migração de uma igreja com comunicação tradicional para uma comunicação bíblica? Tá. Primeiro, assim, uma comunicação tradicional, ela não é errada por ser tradicional. Uhum. Tá? Desde que a igreja tenha decidido que ela quer ser tradicional. Uhum. Às vezes as pessoas acham que uma igreja tradicional não cabe mais no mundo de hoje. Cabe sim, tem público. Tem público. Só que você pode ser tradicional com uma boa comunicação. Entende? Uhum. Quando você pega um teatro municipal de Curitiba, por exemplo, como você pega, por exemplo, a prefeitura de Curitiba, ela tem uma excelente comunicação. E ela é uma instituição tradicional. Sim. A prefeitura de Curitiba, o teatro municipal, um teatro municipal, ele não precisa ficar moderninho para dizer que agora ele está, né? O que acontece às vezes na igreja é que a igreja ela é tradicional por uma não opção. Ela é tradicional porque ela não está sabendo se contextualizar. E aí ela começa a entrar em crise. Então, como é que você... Aí eu vou tentar entender a pergunta da seguinte forma. Como tirar a igreja dessa comunicação talvez ineficiente, que limita igreja a culto, que limita a comunicação a boletim, e só fazer algumas artes? Eu acho que o primeiro passo é conversar com a liderança e com o pastor. Não adianta um grupo de comunicação fazer a comunicação um pilar se na cabeça do pastor a comunicação não é um pilar. A comunicação ela é um pilar na igreja, isso começa no coração pastoral. Uhum. Entende? Porque é muito comum os pastores puxarem a igreja para ser melhor naquilo que às vezes o pastor é melhor. Legal. Então, se o pastor é um excelente acadêmico, aquela igreja vai ser forte no ensino. Se o pastor ele veio do meio da música, essa igreja vai ser mais musical. Se o pastor veio do meio, ele é pastor, ele tem uma segunda formação como psicólogo e tudo mais, essa igreja ela vai ser mais forte no aconselhamento. Entende? Então, o que a gente tem que fazer? A gente hoje tem que fazer com que todas essas áreas que são importantes, elas tenham o mesmo peso. Né? Para mim, é muito mais... eu sei que é fácil para mim, como pastor, botar a comunicação como um pilar, porque a minha formação é de comunicação. Eu sei que para muitos não, mas eu tenho visto muitos pastores buscando informação e entendendo que são pilar. Ainda mais nos tempos de hoje, porque agora ou o pastor muda ou ele morre. Entendeu? Sim. Então, aqueles pastores que criticavam os pastores que eram blogueiros, os pastores que faziam live, os pastores... Agora eles estão tendo que fazer isso, eles estão tendo que aprender, porque senão eles vão morrer. Entende? Porque o tempo mudou. A mensagem não mudou, mas o tempo mudou. Então, o primeiro passo para mudar é a igreja entender que a comunicação é um pilar. Aí, cara, já foi um passo. Por quê? Porque quando a gente entende que a comunicação é um pilar, gente, tudo aquilo que é pilar para a gente investe. Uhum. Eu falo na vida pessoal. Na verdade, a gente sempre vai ter tempo e dinheiro pelo que a gente achar prioridade. Sempre.
sempre a gente vai direcionar. Então, quando a comunicação passa a ser um pilar, ela é alvo de um investimento, Sim. entende? Ela é alvo de um investimento. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? É muito comum, às vezes, na comunicação, a gente chegar para o cara, poxa, vem aqui, ó, vem ajudar a gente na comunicação, a gente não vai comprar equipamento nenhum, então você traz o seu. Traz o seu equipamento e ajuda a gente e tudo mais. Só que ninguém chega na limpeza e fala assim, ó, a gente está contratando você para limpeza, você começa a partir de amanhã, traz a sua vassoura e o seu detergente. Por quê? Porque a limpeza é um pilar na igreja. Porque se chegar domingo a igreja estiver suja, o pessoal não volta. Então a limpeza é um pilar, entende? Então a gente sempre vai investir naquilo que é pilar na igreja. Então, se o pastor tiver isso no coração, é mais fácil de ter investimento, de ter projeto, de ter equipe, de ter tudo mais. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, tá bom? Tá bom, legal, muito bom, pastor. Até teve um comentário aqui, o Afonso comentou, né? Isso que ele falou é algo muito complicado para algumas igrejas, né? A Não é gente fácil, sabe, não. né? Mas eu acho que agora, principalmente durante a pandemia, assim, abriu bastante a mente de muita gente, né? Muitos pastores que começaram a investir com recursos, pessoas, Sim, estudantes, né? na verdade, né, isso tudo já ia acontecer, tá? Sim. Era uma questão de tempo, Aham. tá? Só que isso tudo, eu acho que ia começar a acontecer de fato na igreja daqui a uns 4 anos, Sim. tá? Agora tem que acontecer agora, né? No setor da educação também teve isso, entendeu? Por exemplo, aquilo que se estava planejando para 8 anos teve que trazer para hoje, Uhum. entende? Então, a pandemia, ela não está gerando coisas novas, ela está antecipando, Uhum. entendeu? Então, daqui a um tempo, realmente, daqui a um tempo, a questão do online, tudo isso vai ser uma coisa extremamente forte nas igrejas. Só que sem a pandemia, isso ia demorar um tempo para acontecer. Com a pandemia, Sim, teve que acontecer agora. verdade. Como você falou, estava todo mundo muito acomodado, né? Não precisava, Não não precisava. precisava ter. A gente fala lá na igreja que a gente não tinha culto online. O que a gente chamava de culto online, na verdade, era um registro do culto ao vivo. E Sim. hoje, culto online não é registro de culto ao vivo. Uhum. É que uma das decisões que a gente está tendo é que a gente entendeu que o online é um campus nosso, Uhum. entendeu? Então uma das coisas que a gente vai acontecer na nossa igreja, né? Nós temos os campos, os campi, na verdade, né? Zona Sul, Sim. Zona Oeste. Para nós, a gente chama de congregação. Vocês chamam de campus, né? Isso, exatamente. É a congregação, o campus, o site, e lá fora se chama muito de site, né? Que são, na verdade, é uma extensão da igreja. Sim. A gente entende que hoje o ambiente online é um campus, é uma congregação, Uhum. entendeu? Então você hoje vai ter gente que não vai à sua igreja e só vai estar online, por diversas razões. Ou porque a pessoa mora na Alemanha, Uhum. ou porque a pessoa é idosa de grupo de risco e até dezembro ela não sai de casa, Uhum. entende? Sim. Uma pergunta também. Isso eu não sei assim se você teria uma resposta, né? Mas ela é mais no sentido assim de ter um olhar crítico em relação ao que é feito, né? Assim, ao que é produzido. Como que você vê isso, né? Assim, é importante. Como que você pode ter esse senso mais crítico? Porque às vezes tudo serve, né? Tudo tá bom, mas assim, como que você poderia, tipo, dar dicas assim para a gente conseguir ter um olhar mais crítico em relação ao o que a gente produz, entendeu? Não sei se eu Tá, consigo ser clara. não, eu acho que sim. Se eu não responder, você me fala, não tem problema não. A, o pensamento crítico, a, ele é desenvolvido da mesma forma que a criatividade é desenvolvida. Uhum.
Tá? Eu vou começar um pouco falando da criatividade, porque alguém aqui falou assim, muitos pastores não sabem fazer, e o pior, não tem pessoas na igreja preparadas para isso. Eu concordo. Tá? E depois está falando como preparar os pastores para isso. O que acontece? A gente está num meio que a gente precisa quebrar muito paradigma, né? Uhum. Eu, apesar de trabalhar com jovens, vindo da publicidade, eu sou tradicional em algumas coisas. A minha escola é a igreja tradicional. Eu cresci em primeira igreja batista, né? E o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar a respeito da comunicação é: criatividade é apenas para alguns. Uns nascem criativos e outros não. A criatividade é para essa galera meio louca. É para artista, é para... Gente, isso é um baita de um paradigma, tá? Criatividade, gente, é uma essência de Deus que foi repassada a todos nós, tá? É só fazer um exercício simples aqui. A maioria de nós vai concordar que toda criança é, de certa forma, criativa, ok? Uhum. E a gente também vai concordar que todo adulto, de certa forma, a grande maioria, não criativo, ok também? Só que aí você também vai concordar comigo que todo adulto já foi criança. Então, em algum lugar, a criatividade se perdeu. Sim. Em algum lugar, aonde a gente não sabe. Na história, nos traumas, na pressão da sociedade. E a sociedade, ela trabalha para a gente não ser criativo. Então, quando você chega à vida adulta, você tem que parar de bobeira, você tem que parar de ser brincalhão, você tem que isso, porque agora, adulto, você tem que ser sério, você não pode rir, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É muito mais não do que sim. A gente é treinado para muito mais não do que sim. Uhum. Segunda coisa, a gente é treinado para sermos seres lógicos. Inteligente é quem é lógico. O bom de matemática, o cara que sabe fazer conta é um inteligente. Só que aí vem um computador e faz conta melhor que a gente. E aí aquilo que era para a gente ser bom, que era no ilógico, no criativo, no lúdico, a gente perdeu. E é justamente isso que o computador não é. Você vê robô que fala teu nome, que faz isso, que aperta sua mão, que não sei o que, tá. Tá para ver alguém criar. Eu quero ver um robô especialista em criar coisas, em ter criatividade. Cara, essa é uma marca de Deus na nossa vida. Uhum. Tá? Eu vou chegar na sua resposta a partir dessa. Por que eu estou falando isso? Porque como é que a gente desenvolve criatividade? Ou recuperando a criatividade, né? É trazendo para dentro repertório. Então, como é que os pastores podem ser mais criativos hoje? Cara, o pastor hoje tem que ler de tudo. Ele tem que estar estudando sempre. Ele tem que ler, ele tem que ir nas igrejas, ele tem que visitar os sites, ele tem que assistir o sermão do pastor lá de fora, aqui de dentro, de outro. Ele tem que assistir gente que ele não gosta. Eu leio coisa que eu não gosto. Né? Eu leio coisa que não tem nada a ver comigo. Quer ver um exercício bacana de criatividade? Passa na banca, eu ainda sou da banca, né? Eu gosto de revista. Mas passa numa banca ou vai num site, começa a ler sobre uma coisa que não é da sua área. E nunca vai ser. Entende? Então, por exemplo, compra uma revista sei lá, de caça e pesca. Né? E lê. E, sim, isso é repertório. Daqui a pouco, gente, você vai ver que você vai, às vezes, usar um conceito que você viu numa revista de caça e pesca para uma programação da igreja. Sim, verdade. Entende? Então, a criatividade, ela nasce disso. Por exemplo, eu sou fã de Star Wars. Né? O primeiro Star Wars, né, que foi em 1977, Uma Nova Esperança, o episódio 4, que foi o primeiro, mas foi o episódio 4. Ele não teria...
o conceito das guerras, né? Star Wars, Guerra nas Estrelas, ele não conseguiria fazer aquilo sem ter visto os filmes de Bang Bang. Então, a base do Star Wars, se você for ver as cenas de guerra do Star Wars, os tiros, é Bang Bang. A cena, a composição, é tudo Bang Bang, só que em vez do tiro de 38, é laser. O barulho muda, mas a pedra onde se esconde, o lugar onde se esconde, as coisas são exatamente as mesmas coisas. Então, assim, o cara que criou Star Wars teve que assistir muito Bang Bang. Entende? Então, muitas vezes a gente está num ambiente do Star Wars, mas para a gente fazer um excelente Star Wars, a gente precisa visitar os Bang Bangs. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma fonte de criatividade, que são os repertórios, colocar para dentro da gente coisa nova, ler coisa nova, ver filme novo, né? É a mesma fonte do pensamento crítico. Então, quanto mais a gente colocar para dentro conteúdo, né? Quanto mais eu vi, como é que eu sei se o meu culto ele tá bacana? Eu vou ver o culto do outro. Eu vou ver o culto de gente que me inspira. Eu vou ver o culto de gente que está fazendo melhor do que eu. Isso é um problema, a gente tem dificuldade com isso, né? Vamos começar a assumir que tem gente melhor que a gente? Vamos começar a assumir que tem gente que manda bem e a gente ainda não está mandando? Porque esse é o início, o reconhecimento é o início. Então, o pensamento crítico, ele nasce daí, tanto para o bem, quanto para as coisas ruins. Você pode olhar uma coisa, não, isso aqui eu realmente não concordo. Né? Então, por exemplo, coisas que começaram a ficar polêmicas no meio da igreja nessa pandemia. Né? A primeira delas é a mais boba. Tem gente ainda discutindo se culto online é culto. Tem. Então, assim, uma outra questão que para muitos ainda é difícil, a tal da ceia online. Nossa igreja a gente fez, né? A ceia online, a gente foi preparando a turma, foi explicando e tudo mais. Mas tem uma outra etapa que a gente ainda não chegou e provavelmente a gente não vai chegar. Que eu já vi igreja chegar que eu falei, não, isso aqui eu acho que eu vou esperar. Que é o batismo online. Entendeu? Eu vi nessa pandemia, eu vi. Então, eu tive o pensamento crítico de falar assim, eu não vou julgar, e aí é uma outra coisa que a gente tem que ter, não é ficar condenando, é só falar assim, cara, eu não faria, eu respeito e tudo mais. Ok, vira a página. A gente não tem que ficar martelando. Cara, esquece, vai fazer o teu trabalho, tem muito trabalho para você fazer. Né? Então, o pensamento crítico, a gente desenvolve à medida que a gente começa a pesquisar outras igrejas. Então, a gente tem que sempre perguntar, cara, eu pergunto para os músicos da juventude, o que vocês estão vendo de online? O que vocês estão vendo de culto? O que você pode trazer de ideia para a gente? O que vocês viram essa semana? Me indico, eu falo, às vezes eu falo para ele, eu toda hora indico culto para vocês assistirem. Essa semana eu não vou assistir nenhum culto que eu vejo. Eu quero que vocês me indiquem cultos. Entende? E aí é isso, a gente vai se desenvolvendo e a gente, com isso, vai adquirindo senso de criatividade e adquirindo também o senso crítico para chegar e falar, isso é muito legal, mas não combina, isso é legal, eu vou fazer na minha igreja, isso não é legal, eu não faço aqui, e a gente vai aprimorando cada vez mais isso. Sim. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não, né? Eu acho que é a mesma pergunta do Afonso, né? Como preparar os pastores e igrejas para isso? No meio digital, eu acho que... Sim. Hoje, gente, eu acho que hoje, assim, um complemento, né? Eu acho que hoje a gente, assim, o pastor que quiser, ele tem acesso a cursos, ele tem acesso a ferramentas, tem cursos hoje, né, de R$20. Você pega uma plataforma como o Udemy, você paga R$20 num curso sobre olhar digital, sobre comunicação, sobre Photoshop. Eu, por exemplo, algumas coisas. Nessa pandemia, eu sempre fui envolvido com arte, com fotografia, no meu tempo de publicidade, e sempre dirigi filmes, né, comerciais e tudo mais. Mas eu nunca tinha
colocado a mão em edição, né? Para ajudar o nosso time, uma novidade na minha pandemia. O que eu aprendi nesses 3 meses? Eu aprendi o Final Cut. Então, fui para o YouTube, nem paguei curso, eu fui para o YouTube e comecei a ver vídeos sobre o Final Cut. Instalei um Final Cut Trial aqui de 3 meses, que a Apple dá, e comecei a trabalhar. Hoje eu estou ajudando parte do culto dos jovens, eu que estou editando. Entendeu? Então é meio estranho, né? Eu vou, prego e depois eu fico me editando. Mas é isso, né? Por quê? Era muito mais fácil eu falar assim, a edição está demorando, porque a gente tem um designer e um editor também. Em vez de eu ficar falando, não vamos fazer melhor, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, eu vou falar assim, não, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou aprender isso aí, se eu der conta, eu vou ajudar. E graças a Deus eu estou conseguindo ajudar. Vai ser para sempre? Não. Mas antes de eu falar que não dá, eu fui tentar. Sim. Então, os pastores, eles não precisam ser os seus designers e tudo mais, tal, mas eles precisam aprender a ter o olhar, até isso vai facilitar na hora deles escolherem. Então, os pastores hoje têm recursos, sim, para poder se preparar, tá? Algumas pesquisas na internet já são suficientes. A internet é uma benção. Então, tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Você consegue aprender qualquer coisa hoje na internet. É impressionante. Então, se a gente se disciplinar um pouquinho, acho que a gente consegue ter um olhar melhor para isso. Tá bom? Legal, muito bom, pastor. Eu acho que de pergunta, não sei se alguém mais tem alguma pergunta, mas o Afonso, comentários falando. O Afonso perguntou se existe algum treinamento para pastores nessa área digital. Boa, não vi essa pergunta. O Afonso perguntou aqui. Olha, gente, eu vou dar uma dica aqui. Tem um ministério que eu acho que faz um trabalho excelente, que é o Jesus Copy. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Eles têm um curso, tá? Eu não estou sendo patrocinado por isso, tá? Eu não fiz o curso, mas eu gosto muito do trabalho do Douglas. É um querido aqui de São Paulo. Ele é um cara muito sério. Ele é muito bíblico. Ele tem um curso, ele tem uma plataforma digital chamada Mesa. Tem vários cursos lá. E ele tem um curso de mídias sociais. Ele fez uma live há um mês atrás, liberada para todo mundo, uma live sobre engajamento, mídias sociais, igreja e mídias sociais, se não me engano. Foi muito legal. Né? E o legal é que assim, ele não é um cara da formação, ele não é um cara da área, não. Sim. Mas a plataforma Dizascope, antes de se tornar uma igreja, cresceu toda com base na internet. Então, o que impulsionou o ministério deles foi a internet. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Eu não sei o endereço, mas se você colocar na internet Dizascope, a Mesa, que é a plataforma, tem lá, acho que eles têm vários cursos de pregação, teologia e tudo mais. Eu indicaria dar uma olhada nesse curso de mídias sociais. Tá? Eu acho que vale a pena olhar aí. Aqui teve eu indicaria. Sim, isso. Legal. Teve gente até que falou que fez aqui, que é muito bom. Se alguém quiser mandar o link aqui legal. No papo, aí já tem o link aqui. YouTube, aqui tá falando, né? YouTube é o céu do aprendizado. Cara, YouTube é uma benção, sério mesmo. É bom para aprender. Então, assim, eu falo para os jovens, né? Se vocês trocarem o YouTube dos memes para o YouTube do aprendizado, essa juventude vai longe. Né? É verdade. E alcançar a nossa galera, né? É um desafio também, né? Tem que. Nossa, demais. É um desafio. A gente está aí para isso. É um desafio. Mas muito legal. Achei muito bom, né? Aprendi muito com as tuas experiências também, como vocês legal estão trabalhando ali na Alphaville. E não sei se você quer deixar algum recado para o pessoal, mas eu acho que a gente já está acabando a live. Ninguém mais perguntou nada. Várias pessoas elogiaram, né? Então
foi muito bom para mais pessoas também. Mas se quiser deixar algum recado, se despedir, pode ficar à vontade, tá, pastor? Galera, é isso. Continuem trabalhando, sejam firmes na igreja aí e tudo mais. Não desistam. Esse tempo veio para ficar, então não fiquem pensando que vai ter volta, porque não tem volta, só tem ida. Mas, por outro lado, não fiquem pensando quando a igreja vai reabrir, porque a igreja não vai reabrir. A igreja não vai reabrir porque ela nunca fechou. A igreja de Jesus, ela nunca fechou. O que a gente fechou foi templo. Agora mudou a nossa forma, né? A gente vai começar uma série de mensagens agora no mês de julho, chamada Um Novo Você para um Novo Normal, né? O que tem que mudar na nossa cabeça? O que tem que mudar na nossa cabeça, no nosso coração, e o que tem que ficar, né? Então, não desistam, sejam cooperadores da igreja de vocês, dos pastores de vocês, cooperem, orem por eles, né? Sim. E é isso, busquem referência cada vez mais, é isso.